no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse texto ele é muito interessante. Homens como Sócrates, Jesus, Paulo, Pedro, discípulos de Jesus, transmitiam a sua maneira de encarar o mundo. Sócrates, Platão também. Era a forma como era feito na época. Na realidade, Jesus, a gente ouve falar dele coletando os discípulos, mas ele não foi o primeiro. Bem antes dele, era assim que se passava a visão de mundo. Um filósofo, uma pessoa que pensava de um determinado jeito, não era como é hoje. A gente vem aqui, pega o texto, dá uma lida, comenta, faz uma reflexão. Era diferente, né? Nós estávamos falando de pessoas que andavam com eles ao seu redor. Os discípulos desses homens, né? Inclusive o Senhor Jesus, os discípulos deles andavam ao redor deles e esses mestres passavam toda a sua vida, o tempo todo, o que eles faziam, que decisões tomavam e por que tomavam aquelas decisões diante de determinada circunstância. Então nós estamos falando que isso envolvia toda a vida do mestre e do discípulo, andando junto. Envolvia comer a mesma comida, andar junto todo o tempo, compartilhar as mesmas ideias, trabalhar juntos, andar no mesmo barco, e com isso eles vivenciavam experiências, né, com o mestre, e o mestre explicando e passando aquilo que ele tinha a ensinar para os seus discípulos. É exatamente isso que Paulo tem em mente quando ele escreve esse texto, exatamente isso que Paulo tem em mente, porque Paulo também fez isso. Silas, né, Marcos e tantos outros que ele também discipulou, Barnabé. Então também era feito esse processo de ensino, mestre e discípulo. E a gente vê que essa visão ela é passada já logo de cara no primeiro versículo, né? Ele fala assim, andar. E já no primeiro versículo ele fala assim, rogo-vos que andeis. No primeiro versículo do capítulo 4 de Efésios, ele fala assim, rogo que andeis de modo digno da vocação que fossem chamados. Então você vê que na realidade essa visão de andar era exatamente a que eles tinham em mente, desse processo de discipulado com aqueles que o seguiam, tá? E Jesus vem e faz disso uma forma de criar a igreja. Ele determina numa grande comissão, que nós devíamos fazer discípulos de todas as nações, mas não é um pouco como é aqui. A gente tem que andar um pouco mais, tem que andar junto, tem que comer a mesma comida, respirar o mesmo ar, estar junto. Isso é discipulado. E passar diante das circunstâncias que vão se apresentando, o que eu faço e por que eu faço. Isso é discipulado. E ele está falando exatamente disso aqui. Andeis de modo digno da vossa vocação. Mas qual é a vocação? A minha vocação. Qual é a vocação dos Efésios? Por que eles foram chamados? Por que eles foram chamados? Para que eles foram chamados? No caso dos discípulos, dos Efésios, eles foram chamados para seguir Jesus, como um discípulo. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus e discipular outros para Jesus. Fazer de outros discípulos de Jesus. Nós somos chamados para isso. E andeis de modo digno desse chamado. É o que Paulo está fazendo logo nessa reflexão. E o que isso implica? Isso implica em ensino, doutrina, teologia, implica em ortodoxia, um ensino, uma doutrina que é passada para aqueles que estão sendo discipulados, mas não ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Implica nisso, mas não implica apenas nisso.
implica em ortopraxia, a prática desses ensinos na vida diária dos discípulos. E se a gente não permitir, deixa eu falar uma coisa para o irmão, se eu não permitir que Deus mexa na minha vida prática, se você não permitir que Deus mexa na sua vida prática, se você não permitir isso, você pode, não é cristianismo que você está seguindo, pode ser qualquer outra coisa, religião, pode ser uma filosofia de vida, porque tão importante quanto a doutrina é a prática que eu vou realizar no dia a dia na minha vida. Então, não é cristianismo. Então, se você é cristão, e você é, então vamos prestar atenção, a gente precisa aprender, mas a gente precisa pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Tá? E é disso que Paulo está falando aqui. Tá? Então, um discipulado, ele começa com a transformação da mente. Né? A metanoia, a gente já partilhou com os irmãos aqui sobre isso. A metanoia é uma mudança da mente. Começa na nossa mente, é isso mesmo. A mudança se inicia na nossa mente e deve ser depois incorporada nas nossas ações. Existe um passo a ser dado da nossa mente para as nossas práticas. Por quê? Porque nós temos um costume de praticar o mal. A gente faz isso e nem pensa. A gente realiza transgressões à lei de Deus e nem percebe direito. Ele está realizando uma forma como a gente responde, uma forma como eu falo. Eu estou transgredindo a lei de Deus, não levando em conta aquela pessoa com quem eu estou lidando. Então precisa haver uma mudança na nossa personalidade como um todo. Não é só a mudança de pensamento, não pode ficar só na mente. Se ficar só na mente, não é cristianismo. Envolve a mudança prática. Isso acontecia de forma natural. Os caras andavam com Jesus, olhavam ele fazendo e falando e respondendo. Impressionante. Mesma coisa, Paulo. Para isso, a gente deve o quê? Andar. Essa é a palavra-chave desse texto de Efésios, andar. Andar é movimento, implica em você sair da estagnação, implica em você, então ele fala aqui, andar, não nos assentar. Não é sentar aqui na igreja, é lá na rua, o seu andar. Agostinho disse o seguinte, vamos sair para evangelizar. Aí foi lá com os discípulos dele, começou a andar pelas ruas e voltaram para o monastério. A gente não ia evangelizar? Se a gente andando lá na rua não falou para aquelas pessoas o que Deus tem feito na minha vida, porque o meu simples andar tem que publicar o nome de Jesus, publicar a obra de Deus em nossa vida. Então tomar ciência do ensino correto, beleza, pratique isso, estuda a palavra de Deus, não pare aí. Ele nos concede a graça de nós estarmos aqui como um grupo, né? Nós podemos assentar e dentro dos talentos, dos dons, da formação dos irmãos, a gente pode ter esse mútuo atendimento, serviço mútuo. Então a Arlete vem aqui com o violão, toca e canta muito bem, dirige os irmãos em louvor, que é tão bom. Ele nos concede essa graça, ele nos concede um lugar para a gente se reunir também, tá certo? Mas a gente não pode fazer que nem os discípulos, né? Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas e vamos ficar aqui. Porque Jesus fala, não, vamos descer o monte. Então, aqui é muito bom, mas vamos descer o monte. Vamos descer o monte, porque o discipulado é lá embaixo. O discipulado é no dia a dia. Discipulado é você andando nas ruas empoeiradas da sua cidade, Cubatão. O discipulado, a pregação da palavra, é na atividade da libertação humana.
de pessoas que estão escravizadas, e a tua proclamação do Evangelho vai alcançá-la. Isso é discipulado, isso é ser discípulo e é fazer discípulo ao mesmo tempo. O teu procedimento vai junto com você, e a mudança da tua personalidade vai junto com você. Esse andar, primeiramente, Paulo fala de um mandamento negativo. Quando você vê um mandamento, você dá uma olhada melhor, porque você tem um mandamento negativo no meio também. Ele fala primeiro para dar de acordo, de um modo digno, mas aqui no texto que nós lemos, ele vai falar, de uma forma negativa, que nós não podemos andar na vaidade dos nossos pensamentos. Você viu lá no início? Ele fala isso. Testifico que não andeis, ele dá uma ordem negativa, como também andam os gentios. O gentio aqui, para o judeu, é aquele que está longe das Escrituras, e todo o povo que não era judeu, eles chamavam de gentios, O judeu tinha uma condição de estar próximo dos oráculos de Deus. Então ele está falando, trazendo isso para a nossa realidade. Quem são os gentios? Aqueles que não conhecem Jesus. Agora, não andeis como os gentios, não andeis como as pessoas que não conhecem o Senhor. Não andeis com elas, não andeis como elas, não andeis como os gentios. E ele vai falando como é que andam os gentios. O primeiro item que ele fala aqui é na vaidade dos seus pensamentos. A vaidade dos pensamentos. Os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos. O que é vaidade? Algo que é vazio, um pensamento vazio, uma coisa vã, algo sem sentido, fútil. Você já viu a futilidade das pessoas que não conhecem Jesus? A mente que recebe, e é isso que Paulo está falando, ele está falando o seguinte: a mente que recebe um ensino que vem de Cristo, procedentes da verdade, da justiça, e não coloca em prática, fica vazia. Se você não puser em prática o ensino da palavra de Deus, você terá uma mente vazia que não vai fixar informação. É o exercício do ensino, da ortodoxia, que leva a gente à prática e ao aprendizado e ao amadurecimento. É disso que Paulo está falando. Os pensamentos se firmam na nossa mente e você começa a vencer uma prática deturpada, distorcida da sua vida, por causa da inclinação da nossa carne, dos costumes que a gente tem de quando a gente não conhecia Jesus. Mas se eu não puser em prática, isso não acontece. Então não andeis como os gentios, não ande como aquele lá ou como você andava antigamente quando não conhecia Jesus. A outra forma de andar dos gentios, dos não cristãos, que a gente vê hoje, é com o entendimento obscurecido. O nosso entendimento fica obscurecido pelo pecado. E o que Paulo está falando aí, de nós pormos em prática, ele está falando exatamente porque nós praticamos o pecado. Não andem como os gentios, com o entendimento obscurecido pela prática do pecado. Muda essa prática na sua vida. Você já tem o conhecimento de qual é o procedimento correto. Você já tem essa informação. Você já aprendeu. Mas põe em prática, porque senão aquilo não vira uma coisa normal na sua vida. Fazer o bem. Você vai continuar fazendo o mal, porque pecar é praticar o mal.
desagrada ao nosso Senhor. Então eles são obscurecidos de entendimento, são cegados de compreensão, são cegados de compreender, faltosos no entendimento, com o entendimento bloqueado. Se nós não praticarmos o ensino de Cristo, se nós não praticarmos o que é bom, nosso entendimento fica bloqueado. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se pedem que está encoberto, não para você, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A terceira forma que o Paulo cita aí é que eles andam alheios à vida de Deus. Eles andam alheios, afastados, eles nem tomam ciência, nem querem saber dos caminhos de Deus. E muitas vezes nós cristãos, que temos o ensino, a ortodoxia, a doutrina, a teologia ao nosso alcance, a gente insiste em dar mínima para Deus. A gente insiste em não andar e não buscar andar segundo os seus caminhos. Andamos como o ímpio, como o gentio, aquele que não conhece Deus. Nos preocupamos com as coisas da vida e deixamos de nos preocupar com a vontade de Deus para a nossa vida. O ímpio é aquele indivíduo que é indiferente a Deus, é o cara que anda alheio à vida de Deus. Ele não é um cara malvadão, que faz maldades mil, ele pode ser, esse também é. Mas basta ele ser alguém indiferente à pessoa de Deus. Ninguém pode ser, nenhum ser humano pode ser indiferente à vida de Deus. No entanto, nós muitas vezes temos esse procedimento, e Paulo está alertando: não andeis como gentios. E ele vai falando, ele vai dizendo o seguinte, que quanto ao trato passado, ele diz assim: olha, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, nele fostes instruído. No versículo 20, ele vai continuando: segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, quanto a esse acordo, quanto a esse testamento, porque Novo e Antigo Testamento é um trato de Deus conosco, é um acordo entre partes, onde eu entro com uma parte do lado de cá, de servir ao Senhor, e Ele entra com a parte dele, de nos salvar. E olha só, quanto ao trato passado, quanto à tua conversão e à tua mudança de mente, quanto a esse momento que você reconheceu que o seu passado estava fora completamente da vontade de Deus, e agora você vai andar numa outra direção, ele fala o seguinte: quanto a esse trato passado, vos despojeis do velho homem, porque mesmo eu recebendo Jesus, eu tenho práticas do velho homem, e essas práticas, se for só o entendimento, parar ali, não é cristianismo. Tem que mudar a minha vida prática. A doutrina do Senhor, a palavra de Deus tem que mudar o meu dia a dia. Eu tenho que agir diferente. Não é possível continuar agindo do mesmo modo que os gentios agem. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Despojo é um prêmio de guerra. São objetos que são tirados pelo vencedor do perdedor em uma batalha. E o que Paulo está falando aqui, nesse texto, é que você se despoja. Sabe por quê? Esse despojo é do vencedor. Eu caí,
de joelho e reconheci que eu sou devedor, que eu sou perdedor, eu fiz isso, e o despojo dessa guerra é de Deus. O meu velho homem não tem mais domínio sobre mim, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. O velho homem corrompido, enganador, é despojo de Deus, isso aí, e eu não vou mais lançar mão disso. Então despojar é arrancar com violência, mas observa que o texto está falando: vos despojeis. Isso é responsabilidade sua, meu irmão, e minha. Você se despoje do seu velho homem, entrega ele para mim, que sou o vencedor. Vos despojeis, isso é um trabalho seu e meu. Não tem essa do cara falar: eu estou convertido, mas o meu braço não. Não cabe isso. Você inteiro convertido não é nada convertido. Percebe? Vos despojeis, tá? É preciso usar força, convicção, disciplina para você parar de praticar as coisas erradas. É difícil pensar as coisas erradas, falar as coisas erradas, é difícil isso. Eu estou no mesmo barco que vocês, é difícil, não tenha dúvida, mas eu preciso de força, de convicção, de disciplina. Vos despojeis, arranca com violência, que não serve, não presta, não funciona. Esse é o homem corrupto que está em corrupção, está deteriorando, e ele não vai permanecer em nós. E vos renoveis, e aí comece a viver segundo o novo conceito adquirido. Comece a se encaixar, começa de novo, vos renoveis, começa a renovar essa forma de procedimento que você agora entendeu, para adequar a sua prática ao seu pensamento que é correto. O Paulo falava isso, não é só a gente não. O Paulo falava isso, né? Caramba, aquilo que eu quero fazer eu não faço. É a luta. É por isso que nós somos a igreja militante, e o seremos enquanto vivermos. Vos renoveis, adequar os nossos pensamentos ao novo entendimento adquirido, renovar-se no espírito do vosso entendimento. É naquele espírito do entendimento que eu vou me adequar, não que eu tinha antes. O trato passado que eu recebi com Jesus, o acordo que eu tive com Ele, é de mudança nesses aspectos. E vos revistais. Vos revistais. É vestir-se de acordo com o novo entendimento. Sabe, antes arrancamos de nós mesmos com força o velho homem. Depois buscamos, tá certo? Há uma prática do nosso novo entendimento. Arrancamos o pensamento anterior e recebemos um novo pensamento. E agora vamos vestir essa roupa nova. Uma roupa, tá certo? Estou nu espiritualmente nesse momento e preciso vestir uma roupa nova, uma roupa de uma prática que é coerente com esse novo padrão de vida que eu tenho. Percebe? O texto que vem na sequência agora, até o versículo 32, o final do capítulo 4, é sensacional, porque Paulo começa a tratar sobre essa mudança de hábito que necessariamente deve acontecer na nossa vida. Eu não posso ter vivido 10 anos com Jesus e achar que eu estou no mesmo padrão que eu estava 10 anos atrás. Se isso for assim, meu irmão, não pode ser. Eu tenho que estar melhor, eu tenho que olhar para mim e falar: não, já mudei um pouquinho para melhor, para não ter sido muito, mas eu mudei, eu avancei. Percebe? E o que vem na sequência, a semelhança desses verbos que nós vimos, despojeis, renoveis e revistais, ele vai mostrando uma aplicação prática em alguns dos pecados, dos erros, das falhas que nós cometemos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, ele vai falar
sobre a mentira, no versículo 25. Olha o que ele fala. Por causa disso, né? Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que ele está falando aí? Não mentir, deixando a mentira, arranca isso, é um costume ruim. Ele está citando exemplo, ele não foi exaustivo nesses exemplos, ele citou alguns exemplos, mas você vai ver esses 3 verbos se manifestando no texto dele. Por isso, deixando a mentira, fazendo isso ao mesmo tempo, está percebendo? Ao mesmo tempo, deixando a mentira, fale a verdade. Despojeis, não minta. Primeiro lugar, não minta. Segundo lugar, renoveis, fale a verdade. Fale. Não é para você se calar. Então agora eu não vou falar mais nada, se eu não minto. Não, você tem que falar. Não é essa a solução. A solução é você falar. E a solução é falar a verdade. E aí vos revistais. Essa sequência, pega o seu grave problema e submete a esses verbos. Sequencialmente. Submete a esses verbos. Ele vai falar mais. Olha só. Você não deve simplesmente ficar calado, né? Você precisa falar e falar a verdade. Tá certo? Porque nós somos membros uns dos outros. E não tem coisa mais importante que a gente tem que falar, que é Jesus e a sua salvação para a vida humana. O outro, a ira. Olha lá no versículo 26, ele fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não se irar, porque a ira do homem não promove a justiça de Deus, porque aí você não pecou. Não se irar, não é se você se irar, você não pecou, mas você está muito próximo disso. Então, irai-vos e não pequeis. Então, não se irá, primeiramente, não se irá, vos despojeis. Vos despojeis, não se irá. E ele vai falar de novo. Porém, se você se irá, não pecar. Não vai ao ponto de cometer o pecado, transgredir a lei de Deus. Se irar e não pecar, que se apague a vossa ira de imediato. Não vai um dia, não vá o dia, não passe de um dia para o outro. Renoveis. E se irar e pecar, então é complicado. Vos revistais, não deis lugar ao diabo, peça perdão, confessa e vai adiante. Ele usa o outro, 28, ele usa o furto. Aquele que furtava, não furte mais. Versículo 28, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, se o camarada furtava, não furte mais, não faça isso. Antes, trabalhe, e trabalhe acima da sua necessidade, para que tenha sobra e você acuda ao necessitado, para que ele também não faça isso. Esse é o exercício que Paulo propõe para nós. Impressionante como Deus é perfeito. E ele ainda fala mais uma, no 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca a palavra torpe. Despojeis, falar, não só não fazer. Você tem que fazer o que é certo. Percebe? Isso implica a gente abrir mão da gente mesmo, né? Que dificuldade. Tem que abrir mão. Eu não só não posso fazer, mas eu tenho que fazer em favor do bem. Percebe isso? Falar uma palavra boa para edificação de outrem.
vos renoveis. Isso vai te renovar, a prática da boa obra. E falar para transmitir graça, pregação do Evangelho. Prega o Evangelho, transmita a graça de Deus sobre a vida humana. Esse exercício constantemente, esse exercício constante de não praticar o mal, pelo contrário, praticar o bem, tá certo? E ainda transbordar para os outros é o segredo da mudança de um procedimento pecaminoso na nossa vida. É você não praticar aquele mal, praticar o bem e ainda transbordar para os outros essa boa ação. Só desse jeito. Em Hebreus, eu queria ler, eu pus aqui, ele fala na sequência aí no versículo 30, ele fala assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros compassivos, benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse exercício constante, eu estou no Efésios 30, depois vou ler Hebreus. Esse exercício constante, tá, de não praticar o mal, praticar o bem, ainda transbordar para aqueles que estão ao seu redor, isso leva ao amadurecimento. O exercício da prática do bem, se eu ficar aqui só sentado aqui, por isso que ele fala, vamos andar, gente, né? Saúde é o que interessa, saúde espiritual. Vamos andar, assentar não, vamos andar, é na rua, na prática, no dia a dia, tá certo? Alguns especialistas dizem que você precisa de algum tempo para uma mudança de hábito. Você não muda hábito com facilidade, não muda hábito com facilidade, é difícil, né? Alguns processos que vão fazendo a gente mudar o nosso hábito, mas exige uma perseverança nossa naquela prática nova. Assim também é com relação à prática da palavra de Deus. Em Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos. Meu neto está comendo já comidinho, né? Ele já não está só mais mamando, né? Ele é lindo, gente. O meu neto eu sou coruja e ele é lindão. Então, ele abre o bocão assim para abocanhar a comidinha agora, né? Já não está só mais mamando. Então ele já está começando com as papinhas, né? O alimento sólido é para os adultos. Você vai dar uma feijoada para ele? Eu não posso dar uma feijoada para ele? Não pode, né? Eu queria levar ele para comer uma picanha. Não pode. Entendeu? Por quê? Porque é para adulto isso, que tem o seu organismo desenvolvido para aquele alimento. E o autor de Hebreus está falando exatamente isso. O alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática, não é pela ortodoxia, não é por só ficar ouvindo, mas por ouvir e pôr em prática junto, tão importante quanto o outro. Pela prática, tem as suas faculdades, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conheceu, o novo procedimento que é correto. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir, presta atenção, não somente o bem, mas também o mal. É muito fácil você discernir o bem. Você olha e fala, isso é bom, né? Legal, gostei, isso é fácil. Difícil é discernir o mal, porque o mal é do engano, é do ocultismo, é do oculto, e ele vem escondido com a finalidade de enganar, de simular, de dissimular, e você não discerne.
e acha que é bom e entra de gaiato no navio. É isso que Paulo está falando, é isso que o autor de Hebreus está falando. Pela prática, as suas faculdades serão exercitadas e você vai conseguir ir mais a fundo e discernir, inclusive o mal. Isso não é bom. Percebe? Uns para com os outros, sede uns para com os outros benignos, compassivos entre nós. Essa atitude de praticar o bem, percebe? Perdoar uns para com os outros. O procedimento entre irmãos deve ser visando a edificação. O procedimento entre irmãos deve ser reconhecendo que fazemos parte de um mesmo corpo. Se é mal para você, é mal para mim. Eu não posso praticar o mal, meu pé direito não pode pisar no meu pé esquerdo. Percebe? Fazemos parte do mesmo corpo. Então é necessário uma condição de absoluta igualdade. Nós estamos no mesmo barco, nós somos iguais, eu e você, cada um de nós. A gente precisa um do outro, do seu compartilhar, do bem, e do meu compartilhar do bem para você, a minha visão do bem e a minha prática do bem, nossos dons e os nossos talentos, um a serviço do outro. Eu quero falar isso no dia que nós estamos elegendo uma equipe aqui de nós, do nosso meio, para estar coordenando o trabalho da igreja, aquele trabalho que é necessário a gente estar servindo os irmãos. Quem elegeu serviu, quem foi eleito no passado serviu, quem estava eleito no passado serviu, e agora outro grupo vai, não muito diferente, mas outro grupo vai estar servindo os irmãos. E é isso que a gente tem que ter em mente e praticar. Nem sempre é aquilo que eu tenho o melhor dom, é o meu melhor dom, eu vou servir. Eu sirvo, mas eu amo fazer isso aí, né? Não, eu vou servir naquilo que também eu não tenho muita, mas vou aprender para servir melhor a igreja de Cristo, reconhecendo os nossos pares e servindo uns aos outros. Por quê? Porque nós adoramos um Deus que continua insistindo em ser adorado através do meu serviço próximo. A adoração que Ele quer de você é o teu serviço ao teu irmão. Se eu não reconheço o meu irmão, não reconheço o meu Senhor. Se eu não reconheço o meu irmão, não reconheço o meu Deus, meu Pai. Percebe? Como está a sua prática de vida cristã? Como você está servindo o seu irmão no corpo de Cristo e fora do corpo de Cristo? Como você está servindo o seu próximo? Vamos orar. Senhor, essa é a tua